Entramos agora no módulo 3, mecanismos de regulação. A gente está avançando, hein? Aula 12, conceitos de mecanismo de regulação. Eu já falei, não vou me aprofundar muito. Nosso curso chamar o mecanismo não é uma coincidência. E uma das partes que fez com que o nosso curso chamasse o mecanismo é por causa disso. Como é que deve ser entendida a junta médica e odontológica por um mecanismo de regulação conforme as normas? Então, qual é o conceito de mecanismo de regulação? É um instrumento usado pelas operadoras para controlar a utilização do serviço de saúde, avaliando a pertinência técnica, a cobertura contratual e o custo assistencial antes de autorizar ou custear procedimentos ou insumos. São exemplos de mecanismos de regulação a autorização prévia, a coparticipação, a auditoria médica e odontológica, as juntas, nosso mote, nosso curso, protocolos clínicos e diretrizes, limitação de rede credenciada. Eu gosto muito de utilizar o exemplo da coparticipação como um mecanismo de regulação, porque ele é um mecanismo muito eficiente e fácil de se identificar. Aonde é que dói mais num paciente? No bolso, em todo mundo, né? No bolso é onde dói. Como é que é a coparticipação? É um tipo de contrato onde a operadora chama o paciente para participar da conta. Ele fala, olha, o beneficiário, eu tenho dois tipos de contrato aqui. Esse não tem coparticipação, você não vai pagar nada. Se você usar o plano, vai pagar nada. Mas ele custa R$ 1.500. Esse aqui tem coparticipação. Na hora que você precisar do tratamento, você vai pagar uma parte dele, mas ele custa R$ 1.000. Então, sopesando isso, o beneficiário pode escolher e falar, eu quero um de coparticipação. E por que eu falei que onde dói mais é no bolso? Imagine a pessoa que tem dor de cabeça. Aí ela vai lá, faz a consulta custa R$ 100 para a operadora e não tem coparticipação. No outro dia ela continua com dor de cabeça, ela vai de novo no hospital. No outro dia continua, ela vai de novo, vai de novo. Vai 30 vezes no mês. Porque ela não tem nenhuma preocupação com o pagamento, que está pagando é o plano. Ao contrário, ela é meio que incentivada. Ela fala assim, eu pago o plano é para isso. Você já ouviu falar nisso? Você já ouviu falar nisso? É normal, né? Eu pago o plano é para isso. A coparticipação faz a pessoa pensar, porque vai doer no bolso. Ela vai no primeiro dia, aí ela vai pagar 20%. De 100 ela paga 20. A operadora paga 80. Aí ela tem o remédio, fala, ó, você está precisando de tal coisa. No outro dia ela vai de novo, mais 20, 40. Aí no outro dia ela fala, será que eu preciso ir de novo? Entendeu como é um mecanismo de regulação? Entende? Ela fala, opa, vou fazer ou não. E eu estou dando um exemplo aqui de coisas baratas, mas tem cirurgia que a pessoa fala, olha, eu não vou fazer porque a cirurgia não compensa, eu não dou conta de pagar. E aí você tem um freio. Ou seja, o mecanismo de regulação é uma espécie de freio, é uma espécie de consciência. Traz o beneficiário à consciência. E as juntas médicas e odontológicas são um tipo de mecanismo de regulação? Sim, não sou eu quem diz isso. A ANS e outros tantos lugares, o próprio contrato diz. No anexo 1, lá da orientação de manual de elaboração dos contratos, diz lá no tema X que mecanismos de regulação, os contratos de plano de saúde devem, a linha K, dispor sobre junta médica e odontológica para definição de impasse de divergência. Então, o manual de elaboração de contratos lá da IN 23, Instrução Normativa 23 da ANS de 2009, dispõe isso, que o contrato deve, no capítulo de mecanismo de regulação, o contrato deve prever que a mecanismo de regulação junta. Portanto, juntas médicas e odontológicas são um mecanismo de regulação. A gente vai ver muito sobre isso, tá? É importante você entender isso. Mecanismo de regulação são instrumentos utilizados para que haja uma regulação no uso e no custeio do tratamento. Por que juntas médicas e odontológicas podem ser utilizadas como regulação? Porque, por intermédio de auditoria e de junta, um profissional pode olhar e falar assim, isso aqui é inadequado, eu preciso regular isso aqui está em excesso, isso aqui está certo, esse procedimento aqui é adequado ou não é adequado. Beleza? Próxima aula, a gente vai falar sobre... Continua ainda na introdução, a gente está no módulo 3 da introdução, mecanismo de regulação.
Vai falar sobre a necessidade de autorização prévia, o primeiro mecanismo de regulação que a gente viu que existe. Fique comigo até a próxima aula. Um abraço.